Olá, tudo bem com você? Na lição de hoje vamos estudar o que é viver e comer na presença de Deus. Será que os que comeram na presença de Deus foram realmente convertidos? Bem, não se esqueça de ao final de se inscrever, compartilhar e deixar o seu gostei. Vamos então para a nossa lição de segunda, vendo a Deus. Leia Êxodo 24, 9 a 18. Que experiência extraordinária foi vivida pelos líderes de Israel? Bem, Moisés e os líderes de Israel viram a glória de Deus e participaram de uma refeição junto com Deus. Essa também é uma história bonita, que é a história dos líderes de Israel sendo conduzidos para mais próximo de Deus no sentido de proximidade física. É aquilo que vimos na semana passada, nos limites estabelecidos na aproximação do Monte Sinai, que mostrava a relevância do processo de adoração, da santidade, da referência a Deus. Agora também se manifesta nessa distinção. Veja o que diz os versos 9 a 12. Então Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes anciãos de Israel subiram o monte. Eles viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia um pavimento de safira, tão puro quanto o próprio céu. Deus, entretanto, não estendeu a mão para punir esses notáveis líderes dos filhos de Israel. Eles puderam ver a glória de Deus e depois comeram e beberam. Então, qual é o sentido disso? É óbvio, eles não viram Deus no sentido de vê-lo face a face, mas viram de maneira mais próxima as manifestações da teofonia de Deus. E o que isso aqui tem a ver com a história do povo de Israel? Era necessário que aqueles que guiassem o povo de Israel tivessem uma aproximação de Deus para que pudessem servir de exemplo para o povo. Em outras palavras, Deus chamou pessoas que ajudassem pessoas. E antes que elas pudessem fazê-lo, Deus traz essas pessoas para perto de si, para que na transformação produzida por essa aproximação, eles pudessem transformar o povo de Israel. Eles têm ali uma bonita oportunidade de cear com Deus, de comer na presença de Deus, como se estivessem todos sentados numa mesma mesa. Isso é uma cena que me faz lembrar do último episódio de Jesus com seus discípulos. Uma mesa posta, Jesus se assenta com eles e come com eles. E foi muito mais do que só uma simples alimentação, ou mesmo a comemoração da Páscoa. No contexto israelita, havia algo novo, parecendo que era a confirmação de Jesus de que o tempo chegou e de que o sacrifício seria feito. E, portanto, ali se estabelece uma cerimônia, a cerimônia da ceia. Do mesmo jeito que os líderes alimentavam diante de Deus como um simbolismo da presença de Deus com eles, a ceia é este momento de símbolo, principalmente porque Jesus disse: façam isso em memória de mim. Ou seja, lembrem-se, eu estou com vocês e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, a partir da pessoa do Espírito Santo, essa referência se faria para que os que vivessem a história do Evangelho. No caso específico do povo de Israel, há uma proposta física. E Deus disse: eu quero estar habitando no meio de vocês. E todas essas promessas, somadas aos pedidos de Deus, se fazem na presença desses líderes que deveriam confirmar para o povo que aquilo que Moisés dizia era verdade. Percebe que Deus, ao trazer os líderes para perto, por instrução dada a Moisés
está legitimando a autoridade de Moisés, para que o povo não questionasse que Moisés talvez tivesse inventado qualquer coisa ou dito alguma coisa que Deus não havia dado de fato e delimitado. Então, não havia mais dúvida disso. Uma vez que esses líderes compareceram diante de Deus e viram todas as condições envolvidas no chamado, tanto ao povo quanto a Moisés no contexto da liderança. E você pode ver coisas interessantes em comparação com esse texto. Por exemplo, 1 Coríntios 11, 23 a 29, que é a cerimônia da ceia, aparece uma reafirmação desta mesma aliança de comer na presença de Deus. E o que a gente também pode ver em Levíticos 10 também faz outro aspecto importante do que significa estar na presença de Deus e ver a sua glória. Temos Levítico 10, a gente tem a apresentação clara de quais são os riscos de quem despreza esse privilégio que foi aqui manifesto nessa oportunidade de estar diante de Deus e comer na sua presença. Então, infelizmente, alguns daqueles que subiram com Moisés mais tarde caíram em pecado e perderam a vida. Embora tivessem vivido uma experiência tão profunda com Deus, não foram transformados ou convertidos por ela. Essa é a lição poderosa de que ter a verdade e privilégios sagrados não significa que estamos automaticamente convertidos. E então, quais são as aplicações dessa segunda temática para esta semana? A primeira delas, há uma reafirmação de referência e também do compromisso necessário com os privilégios que se recebe de estar na presença de Deus. Uma segunda questão, o relacionamento pessoal com Deus, que aparece aqui, figurado nesse momento do banquete, ilustra a necessidade de nós termos um relacionamento pessoal com Deus que ultrapasse o ritual cultico, de estar diante de Deus num culto de adoração. Sim, é muito mais importante estar diante de Deus num culto de adoração, mas é muito mais importante lembrar porque isso acontece. Acontece porque Deus deseja um relacionamento pessoal com os seus filhos. E nós temos o terceiro aspecto, que é a transformação e o resultado disso. O estar com Deus, o estar na presença de Deus e compreender a sua presença, que transforma aquele que é o adorador agora em uma pessoa que foi purificada por esse Deus e está pronta para o exercício da missão. Em outras palavras, a comunhão com Deus transforma a vida em todos os seus aspectos. Amém. Você quer saber mais? Então não perca a próxima lição, o poder para obedecer. Então aproveite agora para se inscrever, se não for inscrito, E compartilhe, faça um comentário. É importante, relevante para o nosso canal. E deixe o seu gostei, tá bom? Então até amanhã, se Deus permitir. Shalom, shalom.